Você já notou que o sistema político está mandando sinais constantemente e mais recentemente de que Lula será libertado? Vou falar dos mais recentes e depois fazer uma recapitulação. O coronel Vilas Boas, lá, o comandante da reserva Vilas Boas, coronel não, perdão, ele recentemente publicou lá um Twitter dizendo que poderia haver sublevação popular, né? Aquelas coisas subentendidas e claras, por um lado claras e por outro lado subentendidas, né? Dizendo que se o Supremo Tribunal Federal tomasse uma decisão na direção de libertar Lula, poderia haver sublevação popular. E ele foi criticado. Foi criticado dentro das Forças Armadas, foi criticado pelo Supremo e foi criticado em vários meios políticos. Isso aconteceu essa semana passada. Então isso é um sinal recente de que o mundo político, e eu vou dizer já o que eu entendo por mundo político, o mundo político está formando esse consenso, está preparando toda essa elite para a libertação de Lula. Por mundo político eu entendo ministros, presidente, deputados federais, deputados estaduais, enfim, todos os que têm cargos eletivos, senadores e os ministros indicados pelos políticos. Entenda-se aí, STF, certamente, STJ, e além daqueles que se envolvem mais diretamente com a política. Você que está vendo esse vídeo, jornalistas políticos. Então, todo esse mundo vem sendo preparado desde que começou a Vaza Jato para a libertação de Lula. Esse exemplo do comandante, né, do comandante de pijama, né, o general da reserva Vilas Boas, é um dos exemplos dessa semana. Tem um outro, eu não sei se você viu, a mídia noticiou isso, não com muito estardalhaço, não é motivo de uma matéria de capa de jornal, mas os ministros do Supremo, Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, tiveram uma reunião com o presidente Bolsonaro, solicitando a ele que ele não se pronunciasse contrariamente ao fim da prisão em segunda instância. Não se sabe ainda se ela será revogada ou não, né? Ou saberemos, enfim, o fim da prisão de segunda instância. Por quê? Porque eles não querem ruído. É claro que o presidente tem direito de se pronunciar, outros vão dizer ele não pode falar nada porque quem decide isso é o Supremo. A questão é que todo mundo faz parte da política. A declaração não é uma declaração jurídica, se ele fizer, é uma declaração política. O que os ministros do Supremo foram lá solicitar é que ele não faça essa declaração política no caso do fim da prisão em segunda instância. Tá? Então isso é importante, quer dizer, então são todos esses sinais. Agora, o que aconteceu? A própria Lava Jato solicitou o retorno à primeira instância do processo do sítio de Atibaia. O que significa isso? Isso é muito importante, demasiadamente importante. Todos diziam, olha, Lula será liberado, inclusive ele já pode, por progressão de pena, ele não quer, mas ele não quer acertadamente, diga-se de passagem, mas ele já poderia ser liberado da prisão em função da primeira condenação. O que se dizia? Se ele for condenado a segunda vez, ele não será liberado. O que a força-tarefa da Lava Jato fez? Não queremos passar uma vergonha adicional. Não, estamos sob pressão. Aí os próprios responsáveis pela instauração do processo, investigação, inquérito, dizem para a justiça em segunda instância, olha, nós não queremos isso. Por favor, faça retornar o processo que ele será anulado. Então eles se antecipam à provável decisão do Supremo Tribunal Federal com relação a tudo que diz respeito a Lula. O clima mudou inteiramente. Tá? O clima mudou inteiramente, eu considero que ele tenha se modificado por dois fatores importantes. O primeiro, e de maior peso, sem dúvida nenhuma, é a Vaza Jato. A Vaza Jato tornou público, tornou comprovado, ninguém questiona a veracidade das mensagens. A veracidade das mensagens já está atestada por diversos eventos, o Faustão já falou, que ele falou aquilo que falou, eles decidem, combinaram uma coisa nas mensagens, aquilo aconteceu no dia seguinte ou logo posteriormente. Quer dizer, as mensagens elas são consideradas verdadeiras, né? Então, o que as mensagens fizeram? Elas explicitaram
coisas que muita gente já sabia e que outros se recusavam a aceitar. Que o julgamento de Lula, no que tange à sua condenação, foi um julgamento enviesado, parcial, seletivo, tanto por parte dos procuradores quanto por parte do então juiz Sérgio Moro. Então a Vaza Jato foi fundamental para essa mudança de clima. Sérgio Moro hoje é um morto-vivo no mundo da política. Ele tem um ativo, Sérgio Moro, qual seja o apoio que ele tem na opinião pública. Ele é muito aprovado na opinião pública. Porém, se você for no Congresso Nacional conversar com deputados e senadores, você irá notar que ninguém fala o nome de Sérgio Moro. Sérgio Moro não é um ator político relevante. Deixou de ser um ator político relevante. E ele vai saindo da mídia. Já notou que ele só aparece na mídia para má notícia? Ele só aparece na mídia quando tem tortura em presídio, rebelião em presídio, quando tem o projeto que ele mandou lá de combate ao crime é desfigurado e aparece na mídia. Olha, tá havendo uma desfiguração do projeto originário de Sérgio Moro. Ele aparece na mídia na Vaza Jato, ele não aparece na mídia em nenhuma agenda positiva. Então a Vaza Jato destroçou o Sérgio Moro. A Vaza Jato destroçou politicamente os procuradores de Curitiba e Deltan Dallagnol. Então esse foi o fator número 1. O fator número 2 tem a ver com a eleição de 2018, com o desenrolar do governo Bolsonaro. Primeiro, a eleição de 2018 relegitima, por meio da urna, um governo. Chega um governo novo. Você pode discordar do governo, tem gente que concorda com o governo, mas é um governo recém-legitimado por um processo eleitoral. O que o governo pega e faz? Ele começa a tomar decisões em função da força derivada das urnas. E tomou várias decisões, e todas elas no sentido de limitar a Lava Jato, não a Vaza Jato. A Lava Jato, limitar o poder destrutivo da Lava Jato. E eu diria mais, até acabar, soterrar com ela. Então, quais foram as medidas importantes tomadas por Bolsonaro que contribuíram para, vamos dizer, acabar mesmo com a Lava Jato? Primeiro, importantíssima medida, não houve nenhum candidato à Procuradoria-Geral da República apoiado pelo pessoal da Lava Jato. Augusto Aras, ele já começou a atuar, vai atuar como Procurador-Geral da República no sentido de uma maneira política, ir acabando com a Lava Jato. Ele é o anti-lavajatista. Então, o Procurador-Geral da República foi importante, a escolha do Procurador-Geral da República foi fundamental. Outra coisa, o que Sérgio Moro negociou com Bolsonaro quando entrou no governo? Aquele juiz, o super-ministro, o ministro superpoderoso que foi filmado, fotografado na viagem de Curitiba ao Rio para ir conversar com Bolsonaro, para aceitar o cargo de ministro, lendo um livro, etc. Ele disse, eu quero o COAF comigo. E botou como diretor-geral do COAF uma figura de confiança dele que tinha aparecido já, auditor fiscal, que tinha aparecido na Vaza Jato cometendo ilegalidades. Tá? Presidente do COAF. O que aconteceu com o COAF? Acabou, saiu da mão de Sérgio Moro. Foi para a mão de Sérgio Moro apenas como moeda de troca para ele entrar no governo. Uma vez dentro do governo, o COAF saiu da mão dele, foi para o Banco Central, entrou dentro de uma burocracia eminentemente técnica. Uma burocracia que não se pauta, a cultura interna do Banco Central é não se pautar por questões políticas. Essa é a cultura interna do BC. Então, o COAF é outra derrota importante da Lava Jato. Mais uma derrota importante, tudo tem a ver com o governo Bolsonaro, e eu vou continuar nesse tópico, é o segundo tópico. Falei, o primeiro é a Vaza Jato, que destrói a Lava Jato. O segundo é o próprio governo Bolsonaro. Então, são medidas que ele tomou para destruir a Lava Jato. Mudanças na Receita Federal, também. Mudanças e conflitos na Polícia Federal, também. Ainda existe nessas organizações burocráticas um pouco de Lava Jato lá, sem dúvida nenhuma. Mas aqueles lavajatistas que lá estão perceberam que o clima mudou. Perceberam que não dá mais para continuar fazendo o que eles faziam e que se fizerem terão a cabeça cortada. Uma outra coisa que tem a ver com o governo Bolsonaro é o próprio desempenho do presidente da República. Não só o desempenho, a queda de sua popularidade, mas, digamos assim, medidas absolutamente absurdas que o governo vem tomando. Vamos falar da Amazônia, do controle da situação ambiental do país, vazamento de óleo
que polui as praias do Nordeste, enfim, todo o aspecto de destruir a burocracia pública que zelava pela proteção do meio ambiente no Brasil. Isso fere uma elite importante do Brasil, uma elite política e econômica importante do Brasil, que é a do agronegócio. Aí o agronegócio olha para a situação e diz, bom, apoiamos a condenação do Lula, apoiamos lá naquele momento, lá atrás, um julgamento enviesado do Lula. Tiramos o Lula de uma maneira muito perversa, inclusive colocando ele na prisão, tiramos o Lula da corrida eleitoral. Ganhamos com o nosso candidato à corrida eleitoral. E agora ele faz isso? Na época do Lula não tinha nada disso. O que é isso? Volta o Lula. Né? Eu tô mostrando um tipo de raciocínio. Né? É evidente que um raciocínio dessa natureza passa pela cabeça de figuras importantes da elite do agronegócio nacional. Tá? Fizemos um esforço enorme, prejudicamos muito a vida do Lula, muitos conhecem e tiveram um relacionamento político frutífero com o Lula, e agora tá aí, onde nós estamos. Libera o cara lá, que é isso? Chega dessa palhaçada. Tá? Então esses dois fatores foram fundamentais. Hoje o Lula preso se tornou uma batata quente na mão do sistema. Uma batata quente que o sistema não consegue segurar, escracha todo o sistema. Escracha por conta de tudo que já sabemos pela Vaza Jato, escracha pelo fato de o PT e Lula serem os únicos prejudicados pelo que está acontecendo. Eu vejo as pessoas comparando, às vezes dizendo, olha, tem outros políticos importantes presos. Como o Lula não tem. Tem políticos regionais que foram importantes, não são mais. Foram importantes em seus respectivos estados, como é o caso de Sérgio Cabral no Rio de Janeiro e Eduardo Azeredo em Minas Gerais. Mas não tem nenhum político nacional, a não ser o Lula, preso, e político nacional esse com alta popularidade no país. Só há o Lula nessa situação. E só o PT é prejudicado por isso. Então isso também coloca mais fogo nessa fervura. Né? Então nós estamos nesse quadro. O que está acontecendo agora, todas essas decisões, é um processo de bater na massa para ela ficar no ponto, né? Então estamos batendo no sistema político, né? Tudo isso que está saindo na mídia, as decisões do Supremo, as falas ou não falas de Bolsonaro, tudo isso é batendo no sistema para dizer notas em jornal, tem saído muitas notas em jornal dizendo para Bolsonaro será boa a libertação do Lula, porque ele polariza com Lula. Então tudo isso está amaciando a elite política para aceitar a libertação de Lula. Então é um processo de tomada de decisão. É assim que, da mesma forma que foi um processo de tomada de decisão longo que todos nós conhecemos da história recente do país, a prisão de Lula, a condução coercitiva teve essa finalidade. Então são decisões muito grandiosas, prender e liberar uma figura da importância de Lula. Então são decisões que exigem um processo, elas não podem ser tomadas repentinamente da noite para o dia. Então é isso que você está vendo neste momento no Brasil. É difícil dizer quando ele será liberado. O que está ficando muito claro, está bastante claro, é que ele será. Eu imagino, posso estar errado, eu imagino que será ainda este ano, em 2019, no segundo semestre desse ano, antes do recesso da Justiça. Ele está lá requerendo isso em várias frentes, e uma delas é a suspeição de Moro, porque politicamente isso é fundamental. Lula reafirma, isso é importante na batalha política, Lula reafirma a sua inocência. E nós sabemos hoje que o processo foi inteiramente manipulado. Que o Sérgio Moro, o Sérgio Moro se utilizou explicitamente de todas as características inquisitoriais do nosso processo judiciário e utilizou isso para condenar Lula. Quando Gilmar Mendes afirma Sérgio Moro foi o chefe dos procuradores, ele está dizendo esse julgamento não vale nada, esse julgamento não foi justo. Então é com base nisso que o Supremo tenderá a decidir. Por isso, eu creio, aproxima-se o dia de Lula livre.